Los Angeles Lakers 128-117 para cima do Indiana Pacers, jogo em que o Lakers foi extremamente dominante, venceu o primeiro quarto por 8 pontos, no segundo quarto venceu também, levou uma margem próximo dos 15 pontos para o intervalo, e depois do intervalo soube controlar essa margem. No último quarto o Pacers até diminuiu um pouquinho ela, encostou um pouquinho no placar, mas nada que desse muito perigo. Enfim, e eu vou comentar sobre essa vitória do Lakers, onde inclusive o Luka Doncic arrebentou. Vou comentar sobre tudo isso que envolveu essa partida aqui nesse vídeo. Só antes destacar que eu tô fazendo esse vídeo basicamente 4h42 da manhã desse sábado e eu trago vídeo novo todo dia. Então já queria pedir para você me seguir e curtir aí o vídeo, tá bom? Destacar também que para quem gosta, quem simpatiza com o Lakers, eu separei uma caneca personalizada do Los Angeles Lakers. Você consegue colocar o nome e o número, o que quiser nela. E deixei o link dela aí nos comentários, fica essa sugestão. Destacar também que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou comentar sobre essa vitória do Lakers sobre o Indiana Pacers. No outro canal eu comentei sobre a vitória do Boston Celtics sobre o Dallas Mavericks, jogo que marcou o retorno do Jason Tatum. Ele ficou muito tempo parado e retornou nesse jogo. Ontem para hoje, né? Que tiveram jogos interessantíssimos, né, nessa madrugada de sexta para sábado. Eu separei Lakers, Indiana e Celtics e Mavericks, mas ainda teve Charlotte Hornets e Miami Heat, e o Charlotte, que vive grande fase, perdeu, o Miami foi lá e venceu. Teve San Antonio Spurs e Los Angeles Clippers, confronto do Wembanyama com Kawhi Leonard, os dois jogaram demais, só que o Wemby se deu melhor, o Spurs venceu de novo, fase incrível do Spurs por sinal. Enfim, tiveram jogos interessantes, mas eu separei no outro canal o jogo do Celtics e aqui o jogo do Lakers, curiosamente as duas maiores franquias da NBA, né? Será que foi curiosidade ou foi escolha mesmo? Não, enfim. E olha que é curioso, né? Porque em um canal envolveu uma das maiores equipes da NBA, que é o Celtics, e uma das equipes que eu mais gosto, que é o Dallas Mavericks, e aqui uma das maiores equipes da NBA, se não a maior, que é o Lakers, e uma das equipes que eu mais gosto, que é o Indiana Pacers. Eu já comentei aqui nos canais, né? As equipes que eu mais gosto é o Dallas Mavericks e o Indiana Pacers. As duas fazem uma temporada horrível, né? As duas com motivos também, né? O Dallas, trocou o Doncic. A gente viu aqui o que o Doncic pode fazer, daqui a pouco eu vou citar tudo que ele fez. E o Indiana Pacers, que até hoje não teve o retorno do Haliburton, né? Isso atrapalhou demais a temporada do Pacers. Eu, sinceramente, nessa fase decisiva da NBA, vou torcer pro San Antonio Spurs ou pro Charlotte Hornets ganharem, tá bom? São duas equipes que eu torço que desempenhem bem nessa fase decisiva da NBA. O Spurs porque eu acompanhei todo o processo desde quando era um saco de pancada, chega o Wembanyama e vai crescendo nesse time, né? O Chris Paul foi um cara importante nesse momento de crescimento do Wembanyama. E o Charlotte, que é de saco de pancadas para um time muito forte, com um nível de competitividade alto, né? Enfim. Olhando aqui para o jogo, o maior destaque, Luka Doncic, já falei pra caramba disso, mas eu ainda não citei como ele foi no jogo. O Doncic jogando 31 minutos, fez 44 pontos, 9 rebotes e 5 assistências. Ele teve 14 de 25, arremessou bastante? Arremessou, mas teve um aproveitamento muito bom. Isso daqui deve dar próximo do que? De 60% mais ou menos? Eu diria que dá próximo de 60%. Ele que matou 7 bolas triplas, inclusive. Cara, o Doncic é um esculacho, bicho. A questão é que o Doncic, ele concentra muito o jogo nele, né? E defensivamente ele não é muito bom. Então assim, você ter o Doncic no seu time, ele vai ser um cara vulnerável na parte defensiva. E na parte ofensiva o jogo vai ficar muito concentrado nele. Só que ele é um baita jogador. Ele tem muito repertório. Talvez ofensivamente ele seja o melhor jogador da NBA. Então o Doncic tem esses prós e esses contras, né? Mas é um baita jogador. Eu sou muito fã do Doncic, cara. Ele joga demais, tá maluco. Em meia hora o cara fez 44 pontos. Pô. Que é isso? Tem mais ponto que minutos no jogo. Enfim. O Austin Reeves, que jogou 28 minutos e acabou até expulso, por sinal, fez 19 pontos além de 5 assistências. O Hachimura contribuiu com 13 pontos. O Marcus Smart com 11 pontos, 3 rebotes e 3 assistências. É próximo do que eu imagino do Smart, eu já comentei aqui no canal. Eu acho que o que eu mais imagino em relação ao Marcus Smart, quase todo jogo do Lakers eu comento a mesma coisa, é que eu imagino em relação ao Marcus Smart, né?
eu imagino o Marcus Smart chegar a um patamar de regularidade de conseguir entregar 10 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. O Marcus Smart conseguindo manter uma média próximo disso, tá perfeito, né? E aqui ele te entregou 10 pontos, te entregou ao menos 3 rebotes e 3 assistências. Então, um bom jogo do Marcus Smart e que agregou para o time do Lakers. E fechando os titulares, o DeAndre Ayton, assim como o LeBron James, não jogaram. Então, como o LeBron não jogou, a pontuação concentrou ainda mais no Doncic e deu nisso, 44 pontos. E o DeAndre Ayton não jogando, não é alguém que está fazendo muita falta, né? Ele já deu discurso recentemente polêmico, né? Que falou que ele não quer ser um Clint Capela. Ele também não demonstra muito esforço dentro desse time do Lakers. É um cara que até tem um jogo ou outro bom, um jogo ou outro de imposição, jogo de muitos rebotes, mas é um cara que não é muito regular, não é muito confiável, o DeAndre Ayton, né? E aí jogou o Jackson Reyes, e eu diria que o Jackson Reyes faz uma temporada até melhor do que o DeAndre Ayton. O Jackson Reyes fez 9 pontos além de 4 rebotes. E aí a gente vai para os bancários. O time fez 4 pontos, o Luke Kennard fez 15 pontos além de 7 rebotes. O Luke Kennard, que é uma excelente notícia, cara. Ele é muito bom jogador. Tava no time do Atlanta Hawks, já tinha jogado no Memphis Grizzlies também. E essa troca que foi pelo Gabe Vincent, basicamente. O Gabe Vincent eu até acho que vai render no Atlanta Hawks também. Ele tem uma carinha de que vai render. Eu acho que em times em que não se deposita muita expectativa no Gabe Vincent, ele pode surpreender. No Miami tinha sido assim. E eu acho que no Atlanta Hawks ele vai render. Só que no Lakers ele não agregava em quase nada. Um jogo ou outro que ele agregava um pouquinho. Fora isso, os jogos que ele fazia 0, 3, 6 pontos. E o Luke Kennard regularmente está te entregando em torno de 10 pontos pelo menos. É um início muito bom do Luke Kennard com a camisa do Lakers. O Luke Kennard não foi pro Lakers com a expectativa de que vai te entregar 20, 30 pontos pro jogo. Ele foi com a expectativa de ser um bancário que agregue. E nisso, ele está cumprindo perfeitamente. O Luke Kennard vem jogando muito bem com a camisa do Los Angeles Lakers. O Jake LaRavia foi mais uma das contratações boas para a temporada. Ele que veio do Memphis também. Muita gente criticou porque queria uma contratação mais bombástica, que agregasse mais, e veio o LaRavia. O LaRavia, assim como o Luke Kennard, é um bancário para rotação. E o LaRavia vem agregando, tanto é que em alguns momentos o Hachimura foi reserva e o LaRavia foi titular. Tudo bem, em momento onde o Hachimura estava voltando de lesão. Mas o LaRavia já chegou a ser titular desse time. E fez 8 pontos dentro do jogo. O Manon fez 0 pontos, o Bufiquin ficou zerado também, Bronny James ficou zerado, o Vanderbilt com 2 pontos além de 8 rebotes, e o Dalton Knecht, que fez 3 pontos para fechar os bancários do Lakers. O maior destaque, sem dúvidas, o Luka Doncic, uma partida absurda dele. E aí a gente vai para o lado do Indiana Pacers agora. O Pascal Siakam fez 26 pontos além de 5 rebotes, ele que teve 10 de 20 nos arremessos, 50% de aproveitamento, fez um bom jogo. O Nenrad com 17 pontos além de 8 assistências, 7 de 14, 50% no aproveitamento também, jogo bom. O Jay Huff fez 16 pontos além de 6 rebotes. O Jarence Walker contribuiu com 10 pontos além de 9 rebotes e 5 assistências. E o Naismith sim ficou abaixo. Os outros titulares, todos esses que eu citei até agora, no geral fizeram um bom jogo. Eu acho que o que eu destacaria talvez é que eu esperaria talvez uma pontuação maior do Nenrad. Só isso. Agora, pelo que se propuseram a fazer, foram bem. Menos o Naismith. O Naismith em 23 minutos, 7 pontos, 3 rebotes, tendo 3 de 10 nos arremessos, 30% de aproveitamento. O Naismith de fato ficou devendo dentro do jogo. A temporada dele, no geral, é ruim. A temporada do Indiana Pacers é ruim. São vários fatores. Mas o Naismith, de fato, está numa temporada abaixo. E dentro do jogo, ele foi abaixo. E aí a gente vai para os bancários. TJ McConnell com 10 pontos além de 4 assistências. O Mika Potter, 8 pontos além de 6 rebotes. O Shepard fez 5 pontos além de 4 assistências. O Obi Toppin, que voltou de lesão recentemente, é um cara importantíssimo para esse time. É um bancário muito importante. Na temporada passada foi muito importante. E nessa temporada, boa parte dos jogos ele não jogou, né? Enfim, retornou recentemente e nesse jogo conseguiu entregar apenas 2 pontos. Né? 2 pontos é ruim. Mas enfim, é bom jogador.
O Kenton Jackson fez 8 pontos. E o Kobe Brown, que veio do Clippers, na troca que envolveu o Mathurin. O Mathurin foi pro Clippers. O Isaiah Jackson também foi pro Clippers. E aí veio pro Indiana Pacers o Zubac e o Kobe Brown. O Zubac ainda não tá à disposição, né? Enfim. E aí o Kobe Brown fez 8 pontos. No geral, olhando pro Indiana Pacers, a temporada já há muito tempo terminou. O Indiana não vai chegar a lugar algum. Só que na temporada que vem, tendo inteiro o Zubac e o Haliburton, é muito difícil imaginar que o Indiana Pacers tem uma temporada tão ruim como essa. Eu acho que de fato não é para se criar um escândalo essa temporada do Indiana Pacers, porque é um time limitado, é um time que coletivamente é muito bom, não é porque faz uma temporada horrível que o time é horrível. Que nem eu falei, a quantidade de desfalques. O time a temporada inteira esteve sem o craque do time, que é o Haliburton. Recentemente perdeu o Mathurin pelo Zubac. E o Mathurin vinha jogando, e o Zubac ainda nem estreou. Então perdeu uma peça importante também. O Isaiah Jackson vinha sendo uma peça importante, também não joga, porque foi embora, foi pro Clippers, né? E o Naismith por um bom tempo esteve machucado também. Então o Obi Toppin, que nem eu falei, voltou jogos atrás. É um time que foi muito prejudicado pelas lesões nessa temporada. E na temporada passada ficou no quase. O auge da carreira do Haliburton, ele fez um playoffs absurdo na temporada passada. Com momentos extraordinários contra o Cleveland Cavaliers, contra o New York Knicks, contra o próprio OKC. E aí na finalíssima, no jogo 7, ele teve um início de jogo absurdo contra o OKC e tem uma lesão tão grave como foi a lesão no tendão de Aquiles, que até hoje ele não retornou. Chega a arrepio falar isso porque é muito triste, né, cara? O Haliburton tava no auge dele e teve uma lesão tão crítica e a gente vê perfeitamente o impacto no time. O Indiana Pacers saiu literalmente de finalista da NBA, onde tinha chances claríssimas de ser campeão se o Haliburton não tivesse se machucado, e construiu uma história incrível na temporada passada. E aí nessa temporada, muito por conta dessa quantidade de lesões, é um time que é lanterna de conferência. Enfim, não tem outra coisa que eu não possa atrelar que não seja a quantidade de lesões, né? Fora que perdeu no início da temporada o Miles Turner, também que foi pro Milwaukee Bucks. É um time do Indiana Pacers muito remendado nessa temporada. Tem nem o que cobrar, não é questão de demitir técnico, não é questão de reformular elenco. É questão de deixar o tempo passar, os caras retornarem de lesão e na próxima temporada vir com tudo para ser competitivo, chegar em playoffs e poder de novo brigar por título como foi na temporada passada. No geral é isso. O Indiana Pacers, que nessa temporada é um saco de pancadas por conta dos desfalques, e um Los Angeles Lakers que não vou falar que decepciona, mas que também não consegue corresponder tudo o que se esperava. Hoje o Lakers não é favorito a título. Tem bons jogadores, o Austin Reeves joga demais, o LeBron é um dos maiores da história, se não o maior, e o Doncic é um jogador extraordinário. Só que esse time do Lakers não parece que é time com cara de vencedor, cara com time que vai chegar muito longe na temporada, brigar por título. Tem muitas equipes à frente do Lakers. O OKC é melhor que o Lakers, o Spurs é melhor que o Lakers, o Celtics é melhor que o Lakers, o Knicks é melhor que o Lakers. Hoje o Cleveland Cavaliers é melhor que o Lakers, o Denver Nuggets é melhor que o Lakers. Tem muitas... O Minnesota Timberwolves, acho que é equilibrado, mas eu acho um pouquinho melhor do que o Lakers, porque fisicamente o Edwards está num nível absurdo e em playoffs ele é um esculacho. Em momentos decisivos, no geral, o Edwards é um absurdo, né? Enfim, no geral é um Lakers que não faz uma temporada ruim, mas também não é uma das principais potências. Tudo pode acontecer. Pode chegar nos playoffs e destruir, porque tem um grande jogador em altíssimo nível como é o Doncic. Mas não é essa a tendência. Enfim, é um Lakers que tende a ficar no mais ou menos. Não é nem um saco de pancadas, nem passa vergonha, mas também não ganha. Essa é a tendência. Enfim, é isso. Mas, neste jogo, vitória do Los Angeles Lakers com uma partida monstruosa do Luka Doncic. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!